capítulo 2 de Mateus. Capítulo 2, versos 1 e 2. Daqui a pouco o grupo que canta aqui no púlpito vai coordenar o louvor da Noite Feliz, né? Bem bonito, conosco na parte final, depois da mensagem da Palavra de Deus. E capítulo 2 de Mateus, vamos estar lendo, acompanhe na sua Bíblia, versos 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Este é o texto que nós vamos pensar um pouquinho nele e podem sentar neste momento. O tema está bem explícito aqui, né? E é bonito. Onde está o rei? Onde está o rei? Não é explicado, às vezes, para a gente. Eu contava para os irmãos ainda esta semana, que quando eu era criança, eu ficava ouvindo, né, falar: Jesus nasceu em Belém. E eu ficava pensando, será que Jesus nasceu lá em Belém do Pará? Será que Jesus é brasileiro, né? E às vezes os amigos, aqueles rapazes que já eram mais bem informados, eu era criança, ficavam falando: olha, né, Natal, Jesus nasceu. Eu ficava tentando ouvir o que eles estavam dizendo, para me aprender alguma coisa a respeito do nome, da pessoa de Jesus. Mas por incrível que pareça, às vezes a gente vive um longo tempo neste mundo e a gente não sabe quase nada a respeito de Deus, da fé, de Jesus, né? A concepção que eu tinha de Jesus até os meus 18 anos é que era mais um santo de uma galeria imensa de santos que existe, né? E ele era mais um. E aí eu queria saber se ele era brasileiro, se Belém. Eu pensava: então não é muito longe onde ele nasceu. Quem sabe até vou poder ir lá um dia, né? Claro, até que chegou o momento em que eu entendi que Jesus tinha nascido em outro hemisfério, do outro lado do mundo. E a cidade de Belém, que Jesus nasceu, não era Belém do Pará, era Belém da Judéia, uma cidade de Israel. Da mesma forma que a gente às vezes tem tão pouca informação até certas alturas da vida, e tem pessoas que talvez até na velhice ainda nem têm explicações sobre esses fatos. A Bíblia fala que um grupo de pessoas distante de Israel, cerca de 1.500 quilômetros, a Bíblia chama esta região de Oriente. Quando fala dos magos que vieram do Oriente, eles estavam então numa região a mais de 1.500 quilômetros de Israel. E a única informação que eles tiveram de que algum evento muito especial estava acontecendo no mundo foi que, por uma forma milagrosa, talvez porque passou por aqueles lugares do Oriente, judeus, e que tudo indica que deixaram um testemunho naquelas terras. Por exemplo, Daniel passou pelo Oriente, Neemias, Esther. Muitas pessoas de Deus circularam por aquelas regiões circunstancialmente por conta de cativeiros, de perseguições, né? Daniel viveu a vida dele toda na corte babilônica. Neemias servia na corte do rei persa Assuero.
Esther foi esposa de um rei. Então ficou naquela região um testemunho de que um dia viria ao mundo um rei glorioso, grandioso, um rei da paz, da justiça, da verdade. Ficou naqueles lugares longínquos da terra um testemunho. E por alguma razão que a Bíblia não mostra, mas ficou ali também uma promessa que Deus daria um sinal para aqueles moradores tão distantes. E foi até que chegou o dia em que homens estudiosos dos astros, das estrelas, eles eram chamados de magos, mas a palavra mais certa mesmo é sábios. Sábios eram estudiosos da astronomia, e eles conheciam a face dos céus, no limite, claro, do que podia se conhecer naquela época, que não havia instrumentos telescópicos, não havia instrumentos suficientes. Mas eles conheciam, eles estudavam, eles anotavam, eles conheciam os movimentos da terra, rotação, translação. Eles entendiam muito a respeito disso. Então, num determinado dia, um daqueles magos exclamou com voz alta e disse: uma nova estrela está brilhando. Acho que eles olhavam para o céu todos os dias para detectar que uma estrela brilhou diferente. E os outros uniram-se a ele e disseram: é verdade, aquela estrela não existia na constelação. E eles então lembraram que Deus tinha deixado aquele sinal, aquela mensagem por ali. Muitos séculos antes disso, um profeta chamado Balaão mencionou a estrela de Jacó. Diz que uma estrela brilharia também no céu. E eles entenderam que aquilo era um sinal e passaram então a acompanhar a trajetória daquela estrela. Ela caminhava, ela seguia pelo céu. Aí você vai ouvir talvez alguns pela primeira vez. Aquela estrela foi guiando aqueles sábios até a terra de Israel. Mas isso não foi de um dia para o outro, não, a semana, não. Segundo os estudos que a gente tem feito na Bíblia, a viagem daqueles sábios deve ter demorado pelo menos um ano. Um ano. É porque ele não era só por conta da distância, 1.500 quilômetros andando a pé, ou de camelo, ou de cavalo. Não precisava durar um ano, mas é que eles tinham que seguir a estrela. Então, às vezes, ela devia parar, eles tinham que acampar, ela seguia, eles seguiam, até que ela parou primeiro sobre a cidade de Jerusalém. E aqueles homens, um ano de viagem, chega ali. Pastor, como é que o senhor sabe que foi em torno de um ano? Eu explico rapidamente, bem resumido. Aqueles sábios chegaram em Jerusalém procurando um rei. Eles perguntavam: onde está o rei nascido? Onde está o rei dos judeus? E Herodes era rei. Então eles foram conversar imediatamente com o rei Herodes. Eles sabiam que não era aquele que ele procurava, mas eles foram até lá porque diz: ele é rei, ele deve saber, né? Aí chegaram lá no palácio do Herodes e foram recebidos como autoridades, como pessoas de representação internacional. Uma comitiva que chega em Jerusalém tem as honras de Estado. E eles rapidamente, então, depois de recebidos, perguntam a Herodes: onde está o rei? Herodes assusta, porque Herodes estava perto das cenas dos acontecimentos, mas não tinha a menor informação daqueles fatos. Ele diz: rei, como é que vocês sabem disso? Como? Ele disse: Deus nos deu um sinal, a estrela nos guiou, e ela continua nos guiando. Então nós queríamos uma informação do senhor: onde está o rei? E aí Herodes
fica enciumado de que houvesse a possibilidade de um novo rei estar surgindo, que com certeza ocuparia a sua cadeira, o seu trono. Então ele, astutamente, Herodes diz: escuta, me conte detalhadamente como é que vocês chegaram aqui. E a Bíblia diz que ele inquiriu aos magos o tempo daquela estrela ter aparecido, guiado eles. Ele inquiriu, ele fez as contas, e ele concluiu que a criança tinha nascido quando a estrela brilhou, mas demorou a viagem. Então ele concluiu que aquela criancinha teria já de 1 a 2 anos. O próprio Herodes calcula esse tempo para nós, porque quando ele resolve depois mandar matar todas as crianças da região, para que não corresse o risco de um rei tomar o lugar dele, ele manda matar os bebês dessa idade, baseado na inquirição que ele fez. Mas, resumindo, porque essa é uma parte só histórica, curiosa, eu quero deixar a mensagem central que eu quero deixar, a essência, eu quero deixar ela em poucos minutos. Quando ele diz: olha, segundo então as profecias dos nossos profetas e nossos sacerdotes, a cidade indicada para nascer o Messias é Belém. Belém, ele disse: pertinho aqui, Belém, naquela época era 10 quilômetros, hoje deve estar praticamente emendado quase Belém com Jerusalém. Ele disse: então nós seguiremos para lá. E quando eles começam a seguir para lá, a estrela volta a brilhar. Aí disse: olha, a estrela está indicando, é aqui mesmo. Só porque o Herodes que fica já começa a planejar, diz: olha, se tiver ameaça aí de surgir um novo rei, nós vamos acabar com ela cedo. Vamos só dar um tempo aí para esses magos aí, esses sábios, voltar para a terra deles, para não dar nenhuma complicação aí. Nós vamos tomar as providências para eliminar este rei. Eu não quero concorrente, não. Quando os magos saem e a estrela vai guiando eles até o lugar onde Jesus estava, aí vem uma outra informação simples, mas boa para a gente explicar numa hora dessa. A estrela não guia eles, não é mais para a manjedoura. Não, os presépios estão errados. Porque já fazia 1 ano que o menino tinha nascido, e ele não ia ficar morando lá na estrebaria, na manjedoura. Mateus capítulo 2, verso 11, diz que eles acharam o menino com Maria sua mãe, numa casa, entrando na casa onde eles estavam. Então José conseguiu depois alugar uma casa para oferecer a Maria os primeiros cuidados pós-parto e consolidação daquela criancinha que estava muito novinha para voltar de viagem para a terra deles, que era Nazaré. Ele ficou então por ali e coincide com a chegada dos magos, dos sábios. Os sábios tinham tanta certeza que eles iam encontrar um rei, que eles trouxeram presentes para dar a rei. Geralmente, quando se dá presente para essas pessoas muito elevadas, né, a gente não dá presente comum, e às vezes não é nem presentes caros, são presentes exóticos. Quando um estadista, um presidente de um país vai visitar um outro país, ele não leva assim um carro, não leva uma coisa assim, ele leva um negócio que é raro. É raro, mas às vezes é simples. E os sábios trouxeram com eles alguns presentes exóticos, sem saber, tinha tudo a ver com a vida de Jesus e com aquilo que ele ia desempenhar. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Eram esses os presentes, né? Resumidamente, o ouro apontava para o rei. O ouro é um metal raro que aponta para o ministério real de reis. A mirra e o incenso
tem a ver com os ministérios de profeta e sacerdote. Jesus seria rei, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Ele desempenharia esses 3 ministérios. Os 2 primeiros, de profeta e de sacerdote, ele já cumpriu. O sacerdote ele ainda está cumprindo. E o ministério de rei, ele ainda não cumpriu, mas está muito pertinho de cumprir, porque a Bíblia diz que ele virá e reinará sobre este planeta. Reinará sobre mar e mar, sobre nações, povos, de tribos e línguas e culturas diferentes. A Bíblia diz que o reinado de Cristo será um reinado eterno. Começará com um reinado milenial, mas depois se estenderá para a eternidade adentro. Então, o resumo histórico é esse. Os sábios chegam na casa, perguntam: é aqui que tem uma criança assim, assim? Maria e José estavam lá e disse: é nosso filho. Ele disse: este é o rei. E eles dobram-se diante daquele bebê de 1 ano e alguns meses e reverenciam e adoram ele como rei, como Deus, como verdadeiro Deus e a vida eterna. Deixam os seus presentes e retornam para o Oriente. Agora vamos para a conclusão. Aonde está o rei? Era esta a pergunta deles. Só tem uma forma de encontrar o rei: permitir que Deus guie a nossa vida, permitir que Deus indique o caminho para você encontrar com o rei. Lá no passado foi uma estrela, hoje Deus tem enviado seus mensageiros, pregadores. Deus tem trabalhado no coração do homem pelo Espírito Santo. Deus tem esforçado imensamente para guiar o maior número de pessoas ao Rei Jesus, ao seu Filho. Aonde está o Rei? O grande milagre do Natal é exatamente o milagre da viagem que Jesus fez do céu para a terra. Lá no céu, no Salmo de número 24, ele é reconhecidamente o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Este é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Ele é chamado Rei da Glória no céu, mas ele desce, e quando ele desce, ele está trocando o trono, ele está trocando a glória, ele está trocando todo o conforto, todo o prestígio e a adoração que ele tinha no céu. Trocando por quê? Trocando pela palha e pelo feno. E então, aonde está o rei? Inicialmente o rei estava na manjedoura. Depois o rei está numa casa. Mas aonde está o rei? A partir do tempo em que Jesus começa o seu grande ministério, o rei estava curando enfermos, o rei estava salvando os pobres necessitados, o rei estava ensinando as leis do seu reino, o rei estava salvando os pecadores, o rei estava andando sobre as águas, o rei estava no alto do monte transfigurando-se. Aonde está o rei? Então o rei continua caminhando até que o rei está na cruz. Aonde está o rei? Naquele dia, aquela sexta-feira, ele estava na cruz por nós. Mas aonde está o rei? O rei é tirado da cruz sem vida e é colocado num sepulcro. Todos choravam, todos lamentavam porque o rei estava morto. Mas na manhã do terceiro dia, aonde está o rei? O sepulcro não podia conter a glória daquele rei. A pedra foi tirada e o rei saiu vivo, glorioso. Jesus disse: eis que estou vivo e vivo para todo sempre. Aonde está o rei? O rei está no Monte das Oliveiras com seus discípulos, depois de ficar 40 dias
comendo e bebendo com eles depois da sua ressurreição, falando do que respeita ao reino de Deus. E naqueles 40 dias, Jesus infundiu no coração daqueles discípulos a esperança da vida eterna e a certeza de que Ele vive para todo sempre. Mas Ele está no Monte das Oliveiras, dando as últimas recomendações para os seus discípulos. Quando então Jesus começa a subir para o céu e uma nuvem oculta a sua pessoa dos olhares, e eles estão admirados porque o rei está subindo. É porque o rei, irmãos, tinha que ir para o seu trono. O rei tinha que voltar para o seu trono, porque ele é rei eterno. E aí nós temos a promessa dos anjos dizendo: olha, ele vai voltar. Do jeitinho que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E o rei, a Bíblia diz, que tendo suportado a afronta, tendo submetido a todas as dores, os escárnios, os açoites, o rei volta, e a Bíblia diz que assenta-se à destra do Pai nas alturas. Foi colocado num lugar de autoridade sobre todos os poderes do mundo. Então o homem inteligente, a mulher inteligente sabe a quem ele deve servir. A quem nós devemos servir? Claro, é este rei. Este é o rei da justiça, da verdade, do amor, da misericórdia. Para quem você vai entregar os seus destinos, o destino da sua alma? Você tem que entregar para alguém sumamente exaltado, bondoso, misericordioso, que provou que nos ama, que é digno de glória e de honra. A gente fica procurando sempre, né, uma pessoa confiável para ter pelo menos um padrão de referência. A humanidade busca muito referência, os jovens procuram referências, né? Jovens que começam a sonhar com o melhor da vida, de uma profissão, ou de um ministério, ou de uma vocação. Muitas vezes os jovens começam a ler sobre a vida de homens e de mulheres que se destacaram em seu viver neste mundo, né? Quando eu era ainda bem criança, eu comecei a aprender a ler. Alguns professores me influenciaram nisso. Eu comecei lendo e estudando a vida de grandes músicos. Isso me fez querer aprender um pouco de música, tocar um pouco de instrumento. Aprendi um pouco. Então eu lia sobre Bach, Chopin, Beethoven, eu lia sobre Mozart, e eu ficava impressionado com o brilhantismo, como Deus, né, podia dar para os homens uma capacidade tão imensa. Beethoven, com 5 anos de idade, tocava valsas dificílimas no piano, que impressionava qualquer auditório. Ficou surdo na sua fase, na sua terceira idade, e depois de surdo, ele compôs uma das mais difíceis peças musicais que o mundo conhece. Eu ficava imaginando, Senhor, mas que sensibilidade, nem audição ele tinha mais. Eu falava, se teve uma pessoa que chegou a esse nível, certamente é possível a gente treinar e pelo menos aproximar um pouquinho desse rumo aí. Aí eu queria aprender, né? Depois conheci o Evangelho. Aí sim, aí eu encontrei a referência para a vida. Porque Jesus é o campeão, Jesus é o vencedor, Jesus é o mais sábio. Nele está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele está o perfeito amor. Nele está a grandeza da verdade, da justiça, da sabedoria. E eu queria ler sobre Jesus. Eu queria saber o que vai acontecer, como é que essa história vai terminar. Eu contei para os irmãos que quando eu peguei a Bíblia a primeira vez, é muito rude isso, é muito rude, mas você vai entender. Quando eu era criança, eu aprendi a ler muito histórias de bis, revistas de super-heróis. E toda vez que eu
que eu comprava uma revista, uma história de um super-herói, eu olhava a primeira página do livrinho da revista e ia para a última, porque se o herói morresse, fosse vencido pelo vilão, eu jogava a revista fora. Eu não quero ler uma revista que o herói que eu vou começar a simpatizar com ele vai ser o perdedor. Eu jogava fora. Eu não quero essa revista não serve para mim. Quando eu comprei a primeira Bíblia, eu falei, vamos ver, deixa eu ver o que ela fala no começo. Aí comecei a ler, capítulo 1, a criação do mundo, coisa mais linda. Capítulo 2, a criação do homem, o primeiro, a unidade da família, o casamento, a união de Adão e Eva, lindo. Cheguei no capítulo 3, o pecado, o fracasso, Satanás está ganhando ponto ali. Eu disse, meu Deus, se essa história começar a continuar ruim desse jeito, eu vou ter que largar de mão desse livro. Aí o Espírito Santo falou, não, pula para o final então, você não olhava o final? Aí eu fui lá para o final, livro do Apocalipse, a Bíblia diz, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Virá montado num cavalo branco e virá para reinar. Eu disse, Senhor, este livro eu quero. Este livro fala que eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, porque não amaram as suas vidas até a morte. Lá fala do brado da igreja lá no céu, chamando Jesus de vencedor, de digno, de exaltado, do Cordeiro Santo de Deus, aquele que nos lavou dos nossos pecados com seu sangue. Eu falei, Jesus, o Senhor é a maior referência que um ser humano pode ter. Não só a referência, mas Ele é o Salvador, que é o mais importante. Então eu termino por aqui dizendo para vocês, o mundo ainda não viu nem a metade. É igual a rainha de Sabá quando foi ver o rei Salomão. Ela caiu o queixo, ficou olhando e disse, não me disseram a metade. Quando me contavam a respeito de Salomão, eu falava, não existe um rei tão glorioso assim. Quando ela chegou lá, ela disse, não me contaram nem a metade. Os pregadores não vão conseguir contar nem a metade. Você tem que experimentar Jesus na sua vida, para você saber se realmente é da forma como os pregadores tentam dizer. Aí você vai dizer, é muito mais. Jesus é mais. Jesus é muito mais. Deus abençoe a todos, que o grupo está chegando. E nós então paramos, hoje aqui para dizer, Jesus, te amamos, Senhor. Jesus, Tu és tudo que nós mais queremos, mais amamos. Nossa vida, nossa força, nossa justiça. Vamos ficar de pé.